A, o tema da aula seria os grandes meridianos na prática, né, com as síndromes clássicas da medicina tradicional chinesa, tá? E aí os grandes meridianos, todo mundo aqui já passou por eles, já sabem quais são, e a gente não vai ficar falando, repetindo sobre a mesma temática, né? A gente vai falar do que nos importa, né? Então, temas importantes sobre os grandes meridianos, né? No Neijin, capítulo 31 do livro do Imperador Amarelo, ele é dedicado à divisão e à classificação das síndromes complexas das doenças febris. E aí fala muito sobre as doenças febris, né? O Shan Han-lun, que é outro texto clássico que fala muito sobre isso, ele chama a doença do frio, tá? Que é justamente o ataque do frio que vai fazer com que o nosso corpo gere uma febre, né? E aí o Imperador Amarelo, já um texto muito mais antigo, já falava sobre isso, né? E como os seis grandes meridianos se comportavam, né? E as regras para tratar eles. Então, esse aqui é o livro do Imperador Amarelo, né? Que traz essa visão do, da medicina clássica dele com alguns médicos dele, né? Então é um grupo de médicos que conversava com ele e compilaram todo esse conhecimento. Então, do capítulo 30, 31 até o 34, ele fala sobre isso, né? Sobre as doenças febris. Então, está aqui no capítulo 30, capítulo 29, fala sobre o Taim e o Taimin, que fala sobre as doenças mais superficiais, e aí ele vai falar sobre os grandes meridianos lá no 31, né, sobre as doenças febris, tá? Então, é um livro que vale muito a pena, e aí o que tem de bom hoje é que quem tiver na aula, no final a gente vai fazer não sei como a gente faz, né, mas a gente vai fazer um sorteio, tá? Do livro do Imperador Amarelo, quem tiver no final, tá? Da aula. Beleza? Quem já tem ele? Alguém já tem ele? Esse livro do Imperador Eu, Amarelo? eu já tenho, Alexandre. Eu tenho. Tá, só você? Só a Ana? Eu não tenho, não. E não, cara? Eu Interessa. já tentei, eu já tentei estudar com ele. Já tentou, né? Já Não, tentei. só faz sentido no final do curso. Quem lê É, no começo, no meio, é no punk. fim, tá? Então a proposta vai ser o livro do Imperador. Se for a Ana que ganhar, aí a gente vê Aí vocês fazem um novo sorteio. tá. Não, mas se você ganhar, você ganha um livro, tá? Beleza? Ah, eu Eu ganho outro, né? também, viu? Eu também. Não, se eu ganhar, ele vai dar outro. Eu quero o do Macioss, pode ser? Tá bem. Ela não quer ovo, esse é mais caro. Vai dar certo. Tá bom. Então vamos nós, tá? Eu vou ler aqui um pouquinho sobre o que ele fala, tá? No capítulo 31, até marquei aqui. Capítulo 31, o imperador pergunta: de uma maneira geral, a doença febril é uma das doenças exógenas, né? Ou seja, são externas e que o corpo vai manifestar alguma exsudação, né? E alguns pacientes se recuperam, outros morrem. E aí é aquela parte complicada que o Imperador Amarelo fica falando, com 3 dias, se estiver com febre, ele morre. Com calafrio e suor, com 5 dias, ele morre, né? E aí ele vai ficar falando sobre o prognóstico dos pacientes. Mas aqui é se o paciente permanecer naquele estado, tá? Então, com diarreia, com vômito, o paciente desidrata e no quinto dia ele vem a óbito. Então, era isso que se trata, tá? Então, para que eles morram, existe também, isso pode acontecer no sexto e no sétimo dia. E para aqueles que se recuperam, muitas vezes chega até o 10º dia. Por que que isso acontece? E aí o médico vai falar, né? O canal Taiyang do pé, que seria a bexiga, né? Então, o Taiyang do pé é a bexiga, e aí ele fala, é o local onde se convergem todos os yang, ou seja, lá nas costas se reúnem todos os yang, né? E aí ele também nutre lá o vasogovernador, né? Então,
é onde está a cadeia dos Yangs. No seu canal se conecta os pontos Fenfu, que faz menção ao vento, no meio das costas, e o canal Du, que é o vaso governador, que se dirige a todos os canais Yang do corpo. O Tai Yang do pé pode dominar as energias de todos os canais Yangs. Quando alguém é invadido pelo vento perverso, terá febre, mas se só tiver febre, não irá morrer, mesmo que ela seja muito alta. Mas se os canais Yin, também os canais Yang, forem invadidos pelo frio perverso, causará doença e o paciente poderá morrer. E aí ele começa a discorrer todo o trajeto, né? Por exemplo, ele fala lá, no segundo dia é transmitido para o canal Yang Ming e o paciente sentirá dor no nariz e ao redor dos olhos. A energia perversa ficará nos músculos e o paciente poderá sentir quintura, secura no nariz e sonolência. No terceiro dia, é transmitido para o Shaoyang. No quarto dia, para o Taiyin. No quinto dia, para o Shaoyin. No sexto dia, para o Jiuyin. E todos os três canais Yin e Yang sendo afetados. Aí ele vai falar aqui da energia Wei e dos órgãos. Então, ele fala muito sobre isso. Quem organizou mais do que o próprio Imperador Amarelo foi o Shan Hanlun, tá? O Doença dos Frios. É um livro muito bom também, tá? E aí ele traz a forma com que a doença vem se manifestar, né? Então, a importância da gente conhecer ele nos permite avaliar a localização da doença, saber aonde é que está o problema, se ele está aprofundando, se ele está superficializando, né? Hoje mesmo eu atendi uma pessoa que ela está toda essa interestação com o problema. É no estômago, é no intestino, é na cabeça. E aí ela fica mudando só os sintomas. Aí a gente vai tratando e ela está muito melhor do que o começo, mas ainda está sentindo alguns desconforto no estômago, mas bem menores. E aí ela mandou foto da língua e disse, e o que que a gente vê? Que a energia ruim está saindo do corpo dela. E aí, na síndrome dos grandes meridianos, a gente pode ver se a energia está aprofundando ou está superficializando para sair do corpo do paciente, né? Então, o estudo dessas síndromes nos permite avaliar a localização da doença e a capacidade de resistência do nosso corpo, né? Então, muitas vezes, o nosso corpo tá com alguma dificuldade de resistir à doença perversa ou até mesmo está sucumbindo. E aí a gente vê a doença se aprofundando, né? Então a gente avalia a força do corpo, o agente patogênico, né? O tipo dele, se ele é um tipo quente, é um tipo frio, é um tipo vento, essas características dos fatores, pois, por exemplo, o frio não vai atacar qualquer local, ele vai ter local de afinidade, tá? Assim como o calor, assim como a umidade. E aí já é do nosso corpo manifestar isso também, tá? E aí a gente consegue identificar onde é que está o problema. E fazer um prognóstico, dizer para o paciente, não, você está melhorando, ou dizer, opa, a gente tem que se preocupar, tá? Mesmo que seja um sintoma confortável do paciente, mas a gente tem hora que vai ter que se preocupar. E muitas vezes um sintoma desconfortável para ele, a gente vai bater palma e dizer que bom, né? Por exemplo, o paciente que tem diarreia, no momento de muito frio, né? Muita rigidez no corpo. Aí a gente faz a acupuntura, ele apresenta uma diarreia e ele vai achar que é muito ruim, mas para nós vai ser uma situação muito boa, tá? E aí a gente tem como explicar isso para o paciente, né? E aí a gente faz também uma forma de determinar a nossa prática terapêutica, tá? Então, ora a gente vai pedir para ele fazer escaldapés, ora vai pedir para ele é, é, ingerir bebidas quentes, outra hora pedir para ingerir bebida fria, tá? Então, a nossa terapêutica vai depender dessa variação da síndrome que o paciente está apresentando, né? Então, os 6 grandes meridianos é uma metodologia de tratamento onde o Imperador Amarelo viu que algumas pessoas adoeciam e morriam e outras melhoravam e outras tinham sequelas, né? E outras demoravam mais. E aí, lá no capítulo 33, 34 desse livro,
ele vai falar sobre os pontos. Tá? Então, no capítulo 33, ele fala lá no pontinho que não é os pontos que a gente trabalha usualmente, tá? Mas aí ele vai falar no capítulo 33 sobre o sobre quais os pontos a gente trabalhar no caso tá aqui. Se a doença febril tiver início no braço, a gente utiliza o ponto do Shaoyang da mão, o IG1, e o Taiyin da mão, o P7, até obter o suor. Na doença febril que tiver início na cabeça, a gente utiliza o Taiyin do pé, o pontinho bexiga 10, até obter o suor. E aí ele vai trazendo. Se a doença se manifesta iniciando na lombar, a gente tem outra terapêutica. Se a doença inicia com problemas intestinais, a gente tem outra terapêutica. Tá? E aí, disso aqui surgiram os pontos sintomáticos. Tá? Por exemplo, bexiga 10. Para que que ele serve? Tá? E aí, se a gente for olhar lá no Atlas, todos os sintomas, vai ter justamente eliminar o calor, limpar o sangue e tratar as doenças febris, tá? P7 também vai ter essa função, tá? E aí vai ter isso aqui descrito nos livros do Imperador, capítulo 34, 30, 32, 33, 34. Tá? E aí, é isso, tá? Então, a classificação da manifestação das patologias que aparecem nos diferentes estágios da penetração da energia perversa, a gente vai ter essa divisão de dois grupos, um grupo Yang e outro grupo Yin, né? Onde são subdividido em meridianos. Então, a gente vai ter o Tai-Yin, Tai-Yang, ou seja, o grande Yang, né? Então, Tai é o mais robusto, grande, superficial, Yang, que vai ser a bexiga, tá? Então, é o meridiano mais importante dos Yangs, segundo os textos clássicos, é a bexiga, tá? E aí a gente tem que cuidar muito da bexiga, tá? Como é que cuida da bexiga? Principalmente é, cervical e proteger a coluna como um todo, tá? Onde mais tem ponto da bexiga. E a pelve, né? O sacro, a região ali do bumbum, onde tem muito ponto da bexiga, tá? E aí a gente vai ter que proteger isso. Aí o pessoal usa cachecol, usa aquelas toalhinhas no pescoço e usa muito escalda-pés para estimular o pontinho do rim da bexiga, né? Então, para conectar o Tai-Yang com o Shaoyin, né? Ou seja, o calor e o frio, tá? Para o nosso corpo é mais importante o calor, né? Então, a gente usa mais estímulos quentes, tá? E aí vem as outras camadas, né? Tai-Yang, Shaoyang, que é a vesícula e o TR. Então, a vesícula biliar é muito importante na conexão deles. E aí vocês vão ver que a gente usa mais os pontos dos pés, né, para tratamento. Então, do Taiyang, a gente usa da bexiga, do Shaoyang, a gente usa da vesícula, o Yang Ming, a gente vai usar os pontos do estômago, né, para tratamento. Mas no próprio livro do Imperador Amarelo, ele recomenda a gente usar o IG1, tá? Para quando o problema estiver lá no Yang Ming. Tá? Então, nada nos proíbe de utilizar os pontos Ting dos Yang da mão e dos Yang do pé, tá? Mas a maioria eles pedem para usar os Yang do pé. Nas duplas dos meridianos Yin, nós vamos ter lá o Taiyin, Joyin e o Shaoyin, né? E aí, tendo o Shaoyin como a camada mais profunda e mais importante. Então, a gente não quer que a energia perversa chegue nela, né? Para afetar o coração e o rim. Principalmente o rim, na visão da medicina chinesa, é o mais importante, tá? Perguntas que sempre saem. Alexandre, a energia perversa pode atacar direto um meridiano, em vez de passar pelas camadas? Pelos textos clássicos, não. Camada por camada. Mas pela lógica da prática, sim. Tá? Então, a energia pode ir direto no Yang Ming. Tá? Uma energia perversa pode ir direto no Shaoyin, que é o mais profundo. Tá? E aí a gente tem o tipo de energia. Tá? E aí, o Shan Han é um clássico que fala só sobre as doenças do frio, e o do Imperador Amarelo fala das doenças da febre. Então,
não falam de problemas emocionais, tá? Mas os problemas emocionais são aspectos que podem gerar esses problemas, tá? Mas como nos clássicos as pessoas trabalhavam o emocional já, então não era um problema para eles, né? E a nossa proposta com essa aula é trazer caso clínico para que a gente traga isso mais para a prática, né? Então, no caso do paciente de 36 anos, sexo masculino, queixa de fraqueza no corpo há 3 dias, tá? Ou seja, está sentindo fraqueza, moleza no corpo, febre, dor de cabeça e transpirando muito, né? Suor muito forte, tá? Nisso aqui a gente vê que o problema está num certo nível. E aí a gente tem que entender em qual camada que está, tá? Intolerância à proteína do leite e alguns temperos, ou seja, o intestino é muito reagente e a gente tem que entender em qual é a camada que nós estamos, né? Durante a avaliação, comentou que sente fortes dores no pescoço após longa viagem, porém relata ter torcicolos recorrentes. E aí a gente vê um histórico já de problemas no pescoço, no torcicolo na cervical, e aí problemas na coluna, tá? Então, a coluna, como a gente falou, é a base dos yangs. E aí, muitos problemas nas primeiras camadas vai dizer dor na raque, dor cervical, dor no pescoço, dor na coluna, febre. E aí, a febre com suor é uma coisa, febre sem suor é outra coisa. Se já está afetando os intestinos, já está na parte, se ainda não tiver nos órgãos, está muito perto, tá? Então, enquanto a doença está só nos músculos, é a camada mais superficial, ainda está nos tendíneos musculares. Então, se eu sinto febre, frio, problema de tremor, ainda está muito superficial. Mas se chega já nos órgãos, aí a gente já está nas camadas mais profundas, beleza? Então, o que acontece? O paciente está sentindo resfriado, febre, mas ainda não está tendo aquela tosse, ainda não chegou no pulmão, está só nas vias aéreas superiores. Então, ele pode estar só espirrando, que é um patognômio de problemas lá no nariz e nas vias respiratórias, mas pode ainda não ter chegado no pulmão, tá? Mas é uma das primeiras camadas ali que está sendo afetada. Então, é importante a gente estar vendo isso aí, tá? E aí fica essa dúvida: qual meridiano está afetado? Qual camada vocês acham que está afetada aí? Alguém que se lembra das síndromes? Tem que colar, tem que pegar o caderno aqui. Você está com o caderno aí, Ricardo? Faço? Cara, e isso aí que o Ricardo comentou é muito importante. O acupunturista tem que ter esse material perto para a gente colar ali. O paciente chega às vezes e diz: "Ah, eu estou com uma virose da mosca." E aí ele vai descrever a náusea, a ânsia de vômito, Esse um monte. caderno aqui vale mais que o livro do Imperador Amarelo, tá? É mais completo que o Imperador Amarelo. Então é isso, tem que ter. E o quanto mais completo, melhor, com os mapas, as tabelas, os microsistemas, né? Então, o máximo de informação, melhor. E aí pode fazer um portfólio, pode marcar, né, para ficar mais fácil de quando procurar não demorar muito. Então marca lá, meridianos ligamentares, grandes meridianos, um resumo sobre localização dos pontos, né? Então, interessante. Alguém chuta? Alguém arrisca? Oi, Anade. Oi, boa noite. Boa noite. Hoje a sala tá bonita, tem muita gente. Então, ninguém arrisca? Vamos nós. Vamos nós, a gente vai chegar nisso, tá? Então, a nossa proposta vai ser, a gente vai deixar uns casos clínicos desse, e aí vocês vão dar uma lida, e no próxima aula a gente vai continuar com isso, tá? A gente vai falar um pouco mais profundo sobre os outros pontos, hoje a gente vai dar alguns, mas a gente vai falar de outros pontos e como saber se a doença está
aprofundando ou superficializando. Agora a gente vai identificar só a camada, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre a doença está saindo ou ela está piorando, né? E aí isso é muito importante. Na verdade é o diferencial É para a o gente. Taiyang? Ela passou pelo Taiyang. O Taiyang se destruiu. Então afetou já o Taiyang com esse torcicolo recorrente, a febre e já está com 3 dias. Então, aqui no capítulo 32 do Imperador, ele... Shaoyang, então. Qual? Shaoyang? Do Xiao Yang para o Yang Ming. E aí, essa intolerância no intestino já é Yang Ming. E aí, essas informações são importantes. E a gente vai falar sobre isso, tá? Deixa eu ver aqui se eu tenho... Bom, é isso. Terceiro dia. O mal é transmitido para o Shaoyang, né? Beleza. O paciente já está com essa queixa há 3 dias. Então, no mínimo, se ele está com essas queixas aí, é, é comum, ele fala aqui, dores nos ossos, nas articulações, nas partes laterais do tórax, nas orelhas, dor no peito, hipocôndrio, que pega estômago, fígado, intestino, ensurdecimento dos ouvidos e todos os canais yang, se eles estiverem afetados, o mal pode estar nos órgãos ocos, ou seja, nas vísceras, ou pode estar se aprofundando, tá? No quarto dia, vai para o taim. E aí a gente começa a ter problemas no intestino, no abdômen, e aí já vai se aprofundando, tá? Eu falei no Yang Ming, né? Ele fala aqui, no segundo dia é transmitido para o Yang Ming. Ocorre dores no músculo, nos olhos e pode gerar muita sonolência, tá? Então, aqui nesse caso, o paciente já está com os 3 Yang basicamente afetados, tá? Mas é interessante a gente saber qual ele está, tá? E aí a gente vai ter, deixa eu passar aqui, essa tabelinha mais ou menos aqui, né, Ricardo? Você tem Não, não, é anotação mesmo. a Nessa anotação mesmo, tabela. né? Tá anotado. Então, geralmente, o paciente pode ter já problemas aprofundando, tá? E aí a gente vai ter as febres estão na superfície, né? Então, no Taiyang, pode sentir dores e febre. No Shaoyang, também febre com calafrio, né? E dor de garganta, garganta amarga, porque já pega a vesícula. No Yang Ming, essa febre continua, mas o paciente pode estar desidratando. E aí, secura, desidratação, sede, transpiração espontânea, ou seja, com suor, aí já é o Yang Ming, o paciente está perdendo líquido, e aí ele vai sentir secura na garganta e geralmente muito suor, tá? E aí, se já está chegando nos intestinos, aí a gente já vai ter o taim, né? Pode gerar vômito, se tiver no estômago, e diarreia e dores abdominais. Aí já está chegando lá no taim. Aí o paciente vai demorar nessa camada, tá? Para não deixar aprofundar. Só que aí o paciente pode ir piorando, tá? E aí o Joein, que já é o CS, e o fígado já vai atacar o sistema nervoso. Aí vai estar um passozinho para chegar no rim, tá? Então, quando ataca o Joein, que é a penúltima camada, a tendência é o paciente estagnar ali, tá? Então, o paciente vai ficar acamado, vai perder movimento, vai ficar muito frágil, tá? Aí, se o paciente ainda está ativo, a gente vai ter casos de anorexia, magreza, poli, polidispisia, que é a perca tanto do peso como de gordura, como perca de até como é que diz? Geral, de identidade, tá? Então a pessoa emagrece muito.
muito comum os casos dos diabéticos, tá? Aí pode ter diarreia intermitente. Aí o livro do Imperador fala de vomitar verme, né? Logo que come, ou seja, o corpo não segura mais nada. E aí é o caso da gente ter muito cuidado com esse paciente, tá? Porque se chegar lá na última camada, ele vai ter muita fragilidade e é difícil a gente conseguir voltar esse paciente porque muitas vezes o corpo dele já não aceita o alimento, a energia dele já não está muito fácil de ser manipulada, tá? Mas vamos voltar aqui, tá? Esse, mate- esse material você não disponibilizou ainda não, né? Não, vou mandar agora. E junto com as duas últimas aulas, eu estava vendo, eu não mandei ainda a aula de a questão do sentido biológico e a última aula que foi dos casos clínicos, tá? A gente vai mandar logo tudo. E aí a gente vai falar isso, né, sobre cada um, tá? Então, essa aula é voltada para as síndromes, para a gente comentar sobre a síndrome, e na próxima aula a gente vai falar sobre o comportamento do paciente que está melhorando e que está piorando, tá? Para a gente identificar no paciente. Então, o estudo da síndrome dos 6 meridianos, a função dela é permitir a avaliação e a localização da doença, né? Então, naquele caso clínico, a gente viu que ele já estava atacado todos os yang e já estava chegando nos yin, né? Então, se mexe com o intestino, víscera, vômito, já está nos meridianos yin, tá? Ou seja, já não é mais yang, não está mais na superfície do corpo, já está na parte yin. Alexandre, Oi. e você falou que pode não ter a doença pode entrar de forma direta, sem passar por esses níveis. Aqueles casos que vêm só com diarreia, aquelas viroses só diarreia, elas atingiram já o estômago, aquela parte do Yang Perfeito. Ming, né? Exato. Sem, Ou uma ansiedade, uma véspera de prova, já pode atacar direto ali, tá? Ou um medo, um susto muito grande, já pode ir lá para o coração. E o paciente tem uma parada cardíaca por um susto. Então, essas camadas podem ser, ou já estarem fragilizadas, né? Ou o problema chegar direto lá. Só que, como eles se preparavam muito em todos os setores da vida, um guerreiro que chegava e via a casa dele destruída, pegando fogo, a esposa, os filhos sendo assassinados, ele não enlouquecia com tanta facilidade, porque ele já era trabalhado por muito tempo, né? Mas hoje a gente vê assim, as pessoas são muito fragilizadas, não são preparadas para perder o pai, perder a mãe, perder, sei lá, o emprego, né? E aí a pessoa quer acabar com a própria vida, às vezes, porque tem muita doença inflamatória intestinal hoje, né? e Muita gente com bronco, retocolite ulcerativa. Aí eu te pergunto, ela já aprofundou, como ela é crônica, ela já pegou a última camada aí? muitas vezes já está ou na última ou nas últimas Na- ali, na penúltima, e aí a gente, Nádia, é muito comum a gente ver pessoas voltando da penúltima para né, para antepenúltima, né? Então é muito comum, Pronto. né? A gente vê aqui a pessoa que já está no nessa camada aqui, o problema superficializar e gerar esses sintomas, né? E a ideia é essa, superficializar e gerar esse sintoma. E aí o paciente pode, eu tô com muita dor no estômago, eu tô com problema aqui de estômago, de intestino. E aí isso incomodar mais quando estava profundo. E aí ele acha que é ruim. Mas, na verdade, a doença está superficializando até que ela consiga sair, né? Então, pode ter uma piora dos sintomas para ele melhorar. Exato. Esse vai ser o diferencial, da gente identificar quando o sintoma está mudando para pior ou para melhor. Mas é natural o paciente ter um outro sintoma, né? E aí, um calafrio do nada, vai sentir algumas coisas que ou está aprofundando ou está superficializando, né? E aí eu tenho uma paciente que ela diz, Alexandre, para tudo é bom, tudo é bom. E ela se virando de dor, mas é porque a gente vê que está saindo o problema. Então imagina assim,
Peraí, agora eu vou ter que fantasiar, porque muita gente aqui, né, se conhece, mas uma pessoa que, é, um exemplo, foi abusada, né? E aí a gente vai atender e encontra um monte de bloqueio ligado a esse abuso. Mas aí depois desse abuso ela superou, seguiu em frente, mas aí o marido morreu, tá? Logo depois que casaram, o marido já morreu. Aí vem outro bloqueio em cima disso, que já foi difícil ela se entregar para uma pessoa porque ela viveu vários traumas. E aquela pessoa que ela confiou, que era o, o cara da vida dela, foi lá e morreu, logo no começo da vida deles, junto. Aí ela não quer mais se relacionar com ninguém, se sente muitas vezes não merecedora de muita coisa, e aí vem um monte de problema. E quando a gente vem tratando esses problemas, ela apresenta um monte de sintoma, que é justamente o problema grande que afetou direto a camada lá de baixo, né? E às vezes esse problema, para sair, vai tendo que manifestar outros sintomas, tá? Então não vai ser só tirar ali o que está no coração, a mágoa do coração, o rancor. Às vezes a pessoa vai ter náusea, antes de perdoar, vai ter um monte de sintoma, alergia, tá? Então vai saindo pelo corpo. E aí essas síndromes trazem isso, tá? E é isso que a gente vê assim na prática de uma forma muito visível, tá? Como a Nath falou, hoje tem muita coisa que afeta o intestino. Aí pode vir direto nessa camada do intestino, mas pode também ter vindo aprofundando, né? Na primeira camada, na segunda camada e está na terceira camada. Ou já está lá na quarta camada, que é do baço pâncreas. Aí vai ter doença autoimune, problemas lá de alergia mais forte no intestino e que tem que ir saindo. E essa saída vai gerar outros sintomas, tá? E aí a gente tem que estar muito confiante de saber se a doença está melhorando, está piorando, para escolher a terapêutica certa. E aí esse é o diferencial, é o maior diferencial do acupunturista, porque é a gente se dedicar àquele caso e entender ele. Porque muitas vezes a gente só quer, vamos reequilibrar, e na outra vez reequilibrar, e na outra vez reequilibrar. Mas esse reequilíbrio naturalmente já faz isso, tá? Então não estou discriminando, naturalmente já faz isso. Mas se eu souber identificar a camada e saber o que que o corpo do meu paciente está manifestando, aí a gente vai muito mais assertivo, tá? Então basta 2, 3 atendimentos para a gente ter uma resposta muito boa. Mas às vezes tem o processo do paciente, né? Que não é fácil perdoar, não é fácil fazer o que ele precisa fazer para realmente se curar, né? Beleza? Então, a proposta é essa dos casos clínicos, né, que vai ficar com vocês, mas a gente vai comentar sobre cada uma das síndromes, né? Então, o estudo desculpa, dessas síndromes nos permite avaliar a localização da doença, referindo-se à ordem dos meridianos, né? Então, a gente identifica e o prognóstico da doença, ou seja, o prognóstico é a noção que a gente vai ter dos resultados, né? Ou seja, do que vai acontecer. Então, eu posso dizer que a ordem de evolução de uma doença está sendo boa ou se ela está se agravando, né? Então, quer dizer que ela está aprofundando, piorando, porque o corpo não está respondendo bem, ou realmente ela está melhorando, tá? E aí a gente falou na aula lá atrás de sentido biológico da doença, que a doença, às vezes, ela se manifesta de uma forma sem dor, que o paciente acha que está bem, porque ele está sem dor. Mas muitas vezes ali ele está fugindo de um problema. E quando a dor vem, é a hora que ele está se curando. E aí ele não quer sentir a dor. E aí acaba que ele não permite a cura. Tá? Do que eu estou falando? O paciente que gritou muito, por exemplo, deu muita aula, falou. Enquanto ele estava falando, ele estava se agredindo. E aí ele não sentia dor. E ele falando. Depois que ele parou de falar, se calou, dormiu um pouquinho, o parasimpático vem e inflama a garganta. Que ali são as bactérias que a gente tem, os anticorpos que a gente tem para combater aquilo que estava de ruim, cria catarro, cria muco, e o paciente não quer ter catarro. Aí ele vai tomar alguma coisa para inibir o catarro, vai usar algum medicamento, sendo que
o catarro é a cura dele. Tá? Então, o sentido biológico das doenças nem sempre é um aprofundamento. Tá? Muitas vezes é o sentido da cura. Tá? Então, a gente tem como ver esse prognóstico da doença, se a doença está melhorando ou se está piorando, né? Segunda coisa muito boa é a capacidade de resistência da energia correta e a força dos agentes patogênicos, né? Ou seja, a gente saber se o Qi correto está bem, está abundante, a gente vai ter febre, que é a energia boa combatendo a energia ruim. Se o paciente só está tendo frio, calafrio, sensação de secura, é porque a doença está ganhando e o nosso corpo não está tendo energia para combater, tá? Então, no primeiro exemplo, né? O Qi correto e energia perversa abundante. Então, tem muitos soldados bons e muito soldado ruim. Eles vão se atacar e aí vai produzir a febre, tá? Então, origina a plenitude e o calor. Caracteriza a luta de duas energias fortes, tá? Então, a localização está no meridiano Yang. Então, muita criança tem febre. Por quê? Toda hora ele tem energia boa combatendo energia ruim. Energia boa, energia ruim. E aí a febre hoje, os próprios médicos não tratam mais. Até eu comecei 5 anos atrás, ainda tinha muito médico que passava remédio para febre, a criança não pode ter febre. Hoje eles só mandam para casa, dizem, não, vamos ficar de olho, ver se não está piorando, mas febre não se combate, a não ser que seja uma infecção, alguma coisa, faz exame do pulmão, faz exame para ver o que é, mas a febre é normal, principalmente na criança até 3 anos, muito normal. A localização está nos meridianos Yang, né? Então, se está tendo essas características, o meridiano está o problema está em Yang, e a ação terapêutica principal será expulsar a energia perversa. Então, a gente só fortalece a energia boa, tá? Através de uma boa hidratação, alimentação e o repouso, tá? Porque o corpo está combatendo alguma coisa, então a gente não vai malhar com febre. Ou seja, se eu estou com uma dor muscular, eu não vou trabalhar o músculo. Aí eu tenho que deixar ele descansar para ele fazer o que a natureza sabe fazer, tá? Faz sentido? Beleza? Então, o Ricardo aí, que faz calistenia, né? Joga bola de vez em quando, e aí sentiu que está com calafrio, meio gripado. Se for malhar, se for fazer atividade física, o corpo acaba tendo a energia boa para fazer outras coisas, e não para combater a energia perversa. Aí no outro dia tende a ter uma moleza mais forte, que é o corpo dizendo, descansa mais, tá? E aí o corpo tem que parar. Um segundo exemplo é quando a energia perversa ganha da energia boa, né? Então, segundo exemplo, a energia boa está mais fraca e a energia perversa está forte. Então, a gente tem soldados fracos para combater invasores fortes. E aí a gente tem a capacidade de resistência fraca, origina um vazio frio, e aí, ou seja, a energia perversa tá vencendo, caracterizado pela luta da energia boa contra a ruim, e aí a gente vai ter a localização já nos meridianos Yin, tá? E aí quer dizer que a energia boa, que está na superfície, não está sendo suficiente. E aí a gente vai ter problemas mais profundos. Ação terapêutica. O primeiro objetivo é sustentar o kit correto, né? Então, a gente vai trabalhar essa parte de nutrir a energia boa, né? Beleza? Então, se a energia ruim tá tomando de conta, a gente tem que expulsar a energia ruim, ou seja, a gente tira aquele agente ruim. Então, se é, sei lá, um frio, a gente vai se aquecer. Se é um cheiro forte de uma tinta, a gente tem que sair do ambiente. Se é um mofo, a gente tem que limpar a casa, tá? Então, na primeira camada, a gente vai ter febre e a gente tem que tirar o agente patogênico. Se tá nas camadas mais profundas, a gente já vai ter mais o frio e a gente tem que fortalecer o corpo, né? Então, já na nossa terapêutica, a gente já faz logo tudo, né? Tira a energia ruim e fortalece a energia boa. Comparação entre
os 6 yin e os 6 yang de Shan Hanlun e com o imperador, né? Na semiologia, no estudo lá dos sinais e sintomas, o Shan Hanlun descreve as doenças dos meridianos pela aplicação dos 8 princípios do que a gente tem na aula de diagnóstico, né? Que é o superficial, profundo, calor e frio, excesso e insuficiência, né? Que é esse princípio dos 8... São os 8 princípios do diagnóstico, né? Superficial, profundo, calor, frio, excesso, deficiência, plenitude e vazio, né? Que correspondem ao problema se está na superfície, nos meridianos yang, ou profundo, frio, nos meridianos yin, né? E aí ele descreve dentro desses princípios, porque é como se fosse uma premissa da medicina tradicional chinesa. E aí na aba nós temos o diagnóstico 1, que são essas explicações, e o diagnóstico 2 geralmente é a ficha de avaliação, né? Então, o Shan Hanlun se apega a isso. Já o Imperador Amarelo é conversando com os médicos dele, né, os conselheiros. Então, ele faz uma descrição dos ataques e é mais simples. Ele resume muito, tá? Então, ele só diz, na primeira camada vai sentir dor cervical e frio. Só isso, tá? Então, ele só diz isso. E o outro vai dizer dor na cervical, dor nos meridianos yang, os meridianos yang vão combater, ele vai sentir rigidez na nuca, pode sentir calafrios, pode sentir... E aí ele vai explicando melhor, tá? Então, no Imperador Amarelo é mais sucinto, os médicos dele já vão direto no ponto e fala sobre os 6 meridianos e a hora ele confunde. A hora ele diz que a terceira camada é o Shaoyin, que é a última, né? Então, ele está falando que é a terceira camada dos Yin, tá? Então, tem hora que eles atropelam, né? Então, fica um pouco confuso esse livro. Então, a semiologia descrita para os 6 Yang corresponde ao sintoma do tipo Yang. E dos 3 meridianos Yin vai corresponder a esses sintomas mais Yin, tá? Então, diarreia, perca de peso, que é mais yin, é um movimento yin da energia sair por baixo, tudo isso ele traz para os meridianos mais yin. Se é calor, se é tremor, se é mais no térreo superior, que é mais espirro, tosse, chegando até problema respiratório, eles dizem que é problema yang, tá? Então, a gente vai ter a tabelinha, né, que traz o trajeto da energia perversa, né? Então, todo o livro do imperador, desculpa, de grandes meridianos geralmente traz 1 a 2 páginas, né? Os livros de acupuntura, e aí traz isso aqui, né? O Taiyang é afetado pelo frio, né? Então, a energia que ataca ele é o frio. O Shaoyang é o fogo ministerial. Shaoyin, secura. Taiyin, que é a primeira camada do Yin, é a umidade. Xueyin, o vento. E o Shaoyin, que é a última camada, o fogo imperial, tá? E aí a escrita vai mudando, né? Onde tem o Shaoyin com SH, com CH, o Jueyin, se escreve Tsueyin, ou Jueyin mesmo, com J, tá? Eu só trouxe aqui para a gente tá mostrando que tem essas escritas nos livros também. E aí, nas primeiras camadas, são mais superficiais, mais yang, e traz mais os meridianos ligamentares. Então, ou seja, nas primeiras camadas, a energia perversa não se aprofunda muito. No máximo, chega a pulmão, através da via respiratória, e o IG, que chega até o intestino, tá? No máximo isso. Mas com secura, que pode atacar o pulmão, tá? E o intestino também com as fezes ressecadas. E aí a gente ainda diz que está nas camadas mais yang. Mas quando chega mais nas camadas yin, afeta os meridianos distintos, colaterais, né? Os vasos maravilhosos, que é essa conexão dos órgãos com as vísceras. E aí já pode estar afetando as vísceras, tá? Então é muito importante. Aí, como a Naide falou, né? Um exemplo muito clássico. Problemas de doenças intestinais, que pode ser alergia a alimento ou intolerância a alimento,
isso pode ter sido uma coisa desde a gestação ou pode ser uma coisa adquirida, tá? E aí, muitas vezes, as outras camadas podem estar afetadas ou não. Por exemplo, não sente secura, tá? Não sente problema de frio, tá? Ou muitas vezes sente, tá? Então, sente mais, a pele fica mais sensível, então sente frio com facilidade, muitas vezes até no próprio calor, tá todo mundo com calor e a pessoa fica com frio, tá? Ou questão da secura, de garganta, dos olhos, tá? Da mucosa, tá? Então, é muito comum, beleza? Então, cada um vai ter uma energia afim, né? Então, são energias que atacam direto aquela região, tá? Então, comparação entre os meridianos do Neijin e do Shanhanlun, tá? Nós vamos ter o Neijin mais sucinto, mais direto, com os médicos dele, e o Shanhanlun vai explicar melhor, né? Então, Tai Yang, que é a primeira camada, nós vamos ter dor e rigidez na nuca e na coluna lombar, né? Que eles chamam de hack. Então, é muito comum dor cervical e dor lombar, tá? Por quê? Porque é uma energia, é um meridiano yang, então é um meridiano voltado para energia, para movimento, e a gente mexe muito cervical para um lado para o outro e lombar, né? E aí, quando o corpo tem que economizar energia porque está sendo atacado, ele vai travar essas duas áreas, tá? Para a gente não se mexer. Ou seja, ele está pedindo descansa, para, tá? E aí, porque a gente está sendo atacado por uma energia perversa. Às vezes, só parar 1, 2 dias já volta, porque a energia perversa já brigou com a energia boa e deu tudo certo, tá? O Shanhanlun já traz que a cabeça e a haque rígidas e doloridas, temor ao frio, febre e pulso superficial mais visível, tá? Então, o pulso vai ficar mais superficial. Então, a gente percebe já um pulso mais forte, tá? Na segunda camada, Shaoyang, o Imperador Amarelo, fala de dor torácica e surdez, né? Eu acabei de ler. Aí ele vai dizer a dor vai ficar mais ao redor do ouvido e dos olhos, tá? E aí pode sentir dor na nuca, dor torácica. E aí dificuldade de respirar, tá? Assistindo a aula. O, Não. Uhum. Não tá me vendo, não. deixa eu só ativar aqui o mudo. É, no Shanhanun vai falar de ofuscação da vista, febre, então o que o Imperador Amarelo fala, ele fala do ouvido, fala do olho, tá? O Shanhanun explica que a vista fica mais sensível, o paciente vai querer fugir da luz, vai querer ficar mais isolado, calafrios, dor no peito e nos flancos, dolorido, garganta seca, e aí a gente já vai ter mais o ataque da secura, né? E aí a gente já tem um ataque lá do primeiro seria frio, segundo o fogo ministerial, e a terceira camada já chega na secura, tá? Então, o corpo já vai ter febres, dores oculares mais intensas, né? Secura no nariz e a insônia, tá? Segundo o imperador. O Shanhanlun vai descrever febre, acessos vespertinos, né? O paciente pode ter essa dor no final da tarde, sede, e aí se não beber é pior, tá? Então ele vai sentir mais forte ainda. Obstipação, que aí segundo ele pode ser constipação, pode ser secura, questão de ressecamento, né? A transpiração é espontânea, e aí o paciente pode sentir o suor saindo, mas uma secura na garganta, vontade de beber água e delírios verbais, tá? E aí o problema já está aprofundando e pode ser que ele segure muito tempo aí para manter a energia, tá? Se ela aprofundar, aí começa a chegar nas vísceras, né? E aí a gente vai ter repressão abdominal, dor com arrotos, né, que o pessoal chama de plenitude torácica, secura da faringe, e aí o Shanhanlun vai falar de ventre dilatado, Eructação, o que é isso? é tipo arrotos, arroto, gases, e aí ele pode, se não tiver, vai ficar com o ventre dilatado, tá?
Essa semana atendi umas 3 pessoas falando sobre isso. Estômago dilatado, ventre dilatado, dor nessa região do estômago, tá? E aí é o que mais o pessoal está relatando, tá? A, a questão do vômito, né? Então, além do arroto, pode gerar ânsia de vômito, estagnação da comida. Então, ficar, né? No Ceará, o pessoal costuma falar de empachado, né? Empachamento. O paciente come dois pedaços da comida ali, 2 colheres, já sente empachado, estagnação da comida, tá? A comida não digere bem. Se houver agravação, pode gerar diarreia e dores abdominais. E aí, a tendência é o corpo tentar segurar aí, tá? Então, o paciente não vai comer, não vai sentir gosto da comida, vai ficar arrotando, rejeitando a comida, tá? E aí, muitas vezes, a pessoa passa anos nessa camada, tá? A camada do Taim, vocês se lembram quais são os órgãos? Vocês lembram? A primeira camada do Rim, Pulmão, vaso pâncreas. pulmão e baço pâncreas. E aí a tendência é eles dois coordenarem imunidade. Aí o paciente pode ter doenças autoimunes, tá? Pode ser na pele e respiratória, que aí a gente vai ter muita rinite, sinusite, e aí quem tem muita rinite, sinusite, pode estar nessa camada aí, afetando, tá? E pode ser intolerância digestiva, né? Então, o baço pâncreas coordena a digestão, o que eu quero do que eu não quero, o que eu aceito do que eu não aceito, eu preciso e não preciso. Aí a pessoa vai ficar, eu quero comer, mas não sei o quê. Aí chega uma comida, não sente o gosto, não sente vontade de comer. Essa questão da estagnação da comida. Parece que comeu um boi, sendo que comeu 2 pedacinhos de carne, tá? E às vezes a pessoa passa muito tempo nessa camada, tá? Para quê? Para que a doença não se aprofunde e a tendência é querer melhorar, tá? Aí só que ela melhora para onde, tá? Aí a gente vai ter, tá? Para problemas de febre, transpiração, ressecamento, e aí pode ser que isso aqui para ela seja mais forte ainda, tá? Muito forte. E a tendência é depois vir para cá, tá? E aí depois vir para cá, tá? Aí a pessoa às vezes está bem aqui com muita dor e rigidez na coluna, na cervical. Às vezes para ela é muito pior do que se ela só ficar sem vontade de comer, tá? E aí a tendência é o problema voltar para cá, tá? Para essa camada, tá? E aí fica nessa coisinha girando daqui para a próxima camada. Aí vai voltando e vai girando um ciclo vicioso, né? E aí a gente tem que trabalhar para que não fique isso, tá? Que o paciente nem aprofunde, que a gente não quer que aprofunde, né? E que ela também não tenha recaídas, que a tendência é voltar para aquela camada mais profunda e o corpo vai tentar superficializar. Faz sentido para vocês? Tranquilo? Sim, faz sim. Assim. E aí, digamos que, infelizmente, a camada aprofundou, passou da primeira camada, que já é muito importante, tá? Ficar feliz pela Então, dor na lombar, né? não entendi, Ricardo. Tem que ficar feliz pela dor na lombar, né? É, a cervical começar a doer, opa, tá bem aqui na superfície, né? Mas tensão muscular, tensão na cervical, tá nas primeiras camadas, tá? Se chega mais para profundo, tá? Então a COVID já atacava o Taim, tá? Para muita gente já era aqui, para muita gente já vinha para cá, tá? Que é essa terceira camada. Então desculpa, a segunda camada dos IN. Ela é, assim, digamos, a mais importante. Por quê? Porque se ela aprofundar, é como se já era para o paciente, tá? Então, estagnação do problema tem que estar, no máximo, na primeira do ZIN ou na segunda do ZIN, tá? E a gente vai falar agora dessa segunda do ZIN. Então, se o problema está aqui aprofundou e chegou nessa camada aqui, o Join, ela está no fígado e no CS. O Join gera uma sensação de sufocamento e repressão, retração no escroto.
os órgãos genitais tendem a se fechar. Por quê? Porque não é para reproduzir. E não é para a gente estar pensando em sexo, em procurar parceiro, em reproduzir, porque a gente não está tendo energia nem para nós, tá? Na Ayurveda, essa é a última camada. Então, na Ayurveda, né, quem faz tratamento, quando a gente começa a se tratar, é a última camada a gente tentar melhorar, porque uma planta, para a gente cuidar dela, ela tem que estar muito bem para ela conseguir ter frutos, né? Os animais também, e o ser humano também. Tá? Então, o fígado e o CS são responsáveis pela reprodução, mas na nossa saúde, eles controlam a nossa percepção, tá? Então, a sensação de sufocamento, repressão, mas é toda percepção. Sensação de falta de ar, sensação de que tontura, tá? Então, se o paciente tem labirintite, a gente tem que ter muito cuidado com ele. Todas as percepções, tá? Então, se eu estou percebendo um mundo diferente do que todo mundo está falando, está todo mundo bem, e aí eu sinto um cheiro de fumaça e ninguém sente, então eu estou muito sensível, tá? Pode ser que esse cheiro exista, mas eu estou muito sensível a esse cheiro de fumaça, tá? Então, é para ser voltando para cá, tá? Essa percepção de cheiros, né? Que é do baço pâncreas e do pulmão, tá? Mas quando a gente percebe sistema nervoso muito alterado, ou seja, tremores, que é o Parkinson, né? Que a gente chama, ou muitas dores, ou problema de esquecimento, é porque já está nessa segunda camada dos yin, tá? No Jyoin. Então, eu vou só ler aqui. Sensação de sufocante, de repressão, mas são todas as sensações, tá? Retração do escroto, e isso na mulher vai gerar também retração dos órgãos genitais, e aí pode gerar uma menopausa precoce, tá? A pessoa lá, com 26 anos e a energia perversa de atacar isso aí. E a pessoa ter uma pausa do ciclo menstrual. Por quê? Porque ela tem que economizar energia para ela. Então ela não pode menstruar, porque senão ela vai perder sangue e energia, tá? O Shanhanun fala de anorexia, magreza, polidipsia, que é essa questão da pessoa perder, né, perder as características do corpo dela, e aí pode perder gordura, pode perder cabelo, pode perder... são várias quedas, tá? Então pode perder um monte de coisa. Assalto do que sobe para o coração, ou seja, o corpo todo tem que proteger o imperador. E aí, para vocês terem uma ideia, né? Então, ou seja, a casa toda está pegando fogo. O que que a gente pode salvar? Aí a gente vai para aquele cômodo que tinha aquilo que era mais importante. É documento, é joia, são as pessoas, é o quarto do bebê. Então, assim, imagina que o circo está pegando fogo, né? Então a gente tem que salvar aquilo que é mais importante. O nosso corpo manda sangue para o coração, tá? E energia, né? Dores e calor no coração, diarreia interminável. Se o paciente tiver nessa situação de vomitar, né? Ele fala aqui, vomitar vermes, mas seria terminou de comer, botou tudo para fora, não consegue se hidratar, não consegue guardar energia. Se demorar muito, aí o imperador amarelo diz, no quinto dia morre, né? Mas é uma coisa assim para a gente ter preocupação, tá, com esse paciente. Calor no alto, frio no baixo. Isso é muito comum, tá? Então, o paciente pode ter excesso de energia em cima, na cabeça e no coração, e fraqueza nas pernas, ou frio nas pernas, tá? E aí, isso é muito comum nos idosos. Ele diz, eu sinto minha cabeça quente, eu sinto o coração acelerado e os pés frios, tá? Ou seja, a energia do TR inferior tá zero. Tá tudo em cima para o TR superior, para manter o coração batendo e mandando sangue para o cérebro, para a pessoa manter a cabeça funcionando, tá? E aí o coração bate para mandar sangue para o cérebro e as pernas até param de funcionar. O paciente vai sentir fraqueza e aí tem que economizar energia. Da cintura para baixo não vai servir para nada, né? O paciente pode até amputar
porque o corpo dele vai ter que economizar energia, né? Eu digo assim, amputar no caso de, né, de ele não sentir mais as pernas e não vai mais poder reproduzir, né? Então, é para a gente ter cuidado com isso, né? E se chegar a aprofundar, estou falando muito rápido, pessoal, eu me empolgo falando dessas coisas. A gente vê muito, muito caso assim. E se, no caso de aprofundar, paciente com secura na boca, boca seca, segundo o imperador, é isso que eles trazem, tá? Então, um paciente idoso com a língua seca, seca mesmo, como se fosse assim um pedaço de pau, tá? É muito perigoso, tá? Então, a língua é o broto do coração, se não tem umidade, se não está bem nutrida, se está branca, pálida, é uma coisa a se preocupar, tá? Temor ao frio, então o paciente, o calor vai para o coração e os músculos já não têm energia, ou seja, tem vazio de energia. E aí não tem músculo, praticamente. Não é nutrido com sangue. Então, o que preserva a energia da pessoa é ele preservar a energia yang, né, nos músculos. Então, atividade física, caminhada, pegar sol, e aí vai permanecer a energia Yang no lugar que é para ela estar. E a energia Yin, naturalmente, sabe o que fazer. Tá? Então, se eu vou fazer uma caminhada, isso vai fazer bem para o intestino, mas é consequência. Se eu vou fazer uma natação, se eu vou fazer uma dança, meu intestino vai funcionar como consequência, porque o Yin sabe o que tem que fazer. Eu tenho que fazer com o meu Yang. Tá? Então, eu tenho que pegar sol, tenho que fazer uma natação, tenho que fazer uma atividade física, uma caminhada, uma corrida, porque eu tenho que estimular o yang, né? E o yin através da alimentação. Então, o temor ao frio, né? Não melhora pelo calor, então muitas vezes mesmo que a gente aqueça o paciente, ele vai estar com frio, tá? Deitado com as pernas dobradas. E aí o Shannon fala dessa posição fetal. O paciente tende a se encurtar, cruzar as pernas, e aí a gente já vê muito idoso com as pernas dobradas, né, em tesoura, ou em posição fetal, né? E aí fazer fisioterapia, movimentar as pernas para bombear sangue, né? Braços e pernas gelado, com frio que sobe, e aí a gente vai ter pulso fino, tênue e deseja sempre dormir, né? Então, é um paciente que está tentando preservar o máximo de energia, tá? Para não falar, e aí a tendência é realmente não falar, não se expressar, porque a energia ali já está esgotada, né? Ah, Alexandre, o que a gente fazer? Tem o que fazer? Tem. Aí a gente vai ter que suplementar com o alimento, né? E aí o alimento, dependendo do caso do paciente, batida no liquidificador, o feijão, as verduras, pisada ali com o garfo, né, com a colher, para ele conseguir comer e aí devolver energia para ele, né? E entre as outras coisas que a gente fala desde o início da mentoria, o reiki, aromaterapia, cristais, o que tiver de energia para botar no paciente, melhor, tá? Beleza? Então, quanto mais energia, melhor. E aí a gente vai ter que devolver para que o paciente se conecte com todas as outras camadas, né? Para a energia voltar de uma forma correta. Beleza, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Tá bom essa tabelinha? É o resumo principal, tá? Do que é dito ali nas coisas, tanto do imperador como do Shanhamu. E aí a terapêutica, né? Todos os textos trazem para os pontos raiz, que são pontos Ting, né? Alguns falam também sobre os pontos nós, que são pontos de união, que é muito bom também utilizar, tá? O livro do Imperador Amarelo fala sobre esses pontos nós. E legal, né, Suzane? Então, os pontos raiz são pontos Ting nos pés, né? Então, todos os pontos que a gente vai utilizar são os Yin ou Yang dos pés, que são os Yang, estômago, VB e bexiga, né? E os Yin, fígado, baço pâncreas e rim. Só que cada um vai ter um motivo, né? Então,
aquelas energias que afetam cada um, que tem afinidade, né? O o Taiyang, que é a primeira camada, nós vamos ter o frio, né? Que é a Taka. Então, o frio vai atacar o Tain, que é composto o Taiyang, que é o ID e a bexiga. Então, para combater o frio, a gente vai mandar calor, tá? E aí a gente vai ter calor na segunda camada, que é pertinho, ou na última camada, tá? Como a segunda camada tem que economizar calor para ela, porque a energia vai se aprofundando aqui, né? Nesse sentido, pegando primeiro a primeira camada, depois a segunda camada, depois a terceira camada, o fogo ministerial, o calor ministerial tem que ser preservado. E aí a gente vai usar um pontinho daqui de baixo para mandar lá para cima. E aí, assim vai a terapêutica, né? Sim, eles entenderam. Ô, Alexandre, Oi, Ricardo. eu anotei aqui na, no meu caderno do imperador, o Sim, tratamento dos grandes meridianos é sedar o acoplado. Foi isso que eu anotei, né? sim, Então, eu faço sedação desses pontos raiz, é isso? sim. Aí o acoplado seria o quê? Qual seria o acoplado? Você colocou aí? Não, não tem esses pontos raiz? Sim, sim. B67, VB. A ideia seria fazer a sedação desses pontos, é isso? Não. Você anotou certo. Qual seria o acoplado? Oi? Do coração de Chino Delgado. Não, não, tá certo. Não. Isso aí é outro acoplado. O acoplado deles vão ser. Não, você anotou certo, tá? O acoplado vai ser entre eles aqui. Só que aí a gente usa sempre os do pé, tá? Então, do ID, a gente vai trabalhar o pontinho aqui do coração e do rim, tá? Beleza? Você anotou Que é o certo. R1, que é o R1 no caso. Perfeito, perfeito. Então, a Aí gente eu vou, aí eu vou sedar o R1. Perfeito, perfeito. Então a gente não usa o ponto dele, tá? Era o que eu ia falar, você anotou certo, tá? Então a gente não usa o dele. O do Tai Yang vai ser o Bexiga 67, tá? Então deixa eu só passar aqui. Beleza, pessoal? Então a energia a gente vai usar. Deixa eu passar aqui. Tá aqui, Bexiga 67, tá? Onde a gente vai ter o frio sendo nutrido pelo calor, né? Então quando a gente tiver um ataque de frio, a gente vai ter que combater com o calor. E a gente já tem um calor bem do lado. Só que eles viram que a gente não vai usar ele porque a energia pode aprofundar e atacar ele a próxima camada, que também vai estar fraca. Então, o calor que a gente vai usar é o lá de baixo, tá? Que é o do acoplado, como o Ricardo falou, tá? Então, a gente não usa o bexiga 67. A gente vai usar o pontinho lá do rim 1, tá? Então, o ponto que a gente usa é o do rim 1. Beleza, Ricardo? Então, a terapêutica vai ser sempre essa, tá? A gente... Ah, Alexandre, se eu tenho um problema de fogo, por exemplo, um paciente que sente a pressão alta, a secura na garganta de tanto calor, né? Então, problema lá de uma emoção, Então, uma só, pessoa só para ver se, eufórica. só para ver se eu entendi aqui. Para eu tratar o Taiyang, Sim, eu vou sedar o ponto aqui do Shaolin. perfeito. Aqui, esse aqui, E tá? vice-versa. Aí, o, Para eu o- tratar o Shaolin, eu vou ter que sedar o B67. Perfeito, é isso mesmo, tá? E o que é sedar, tá? É justamente dispersar. E ele vai dispersar para onde? Lá para os acoplados, tá? E aí, como você falou, se eu tenho agora um problema aqui de calor, aí eu tenho que mandar o frio para lá, tá? Que vai ser com o bexiga 67.
Então, a minha mãe é nervosa, ela está com a tia internada, está com problema, a pressão está subindo, a garganta seca, aí eu vou ver, opa, ela está com problema lá, já afetando aqui embaixo, tá? E aí eu vou usar esse pontinho aqui de cima para mandar o frio para cá, tá? Beleza, Ricardo? Beleza, pessoal? Tranquilo? Aí, cara, você anotou certo. Eu só queria que você entendesse o que que você anotou, tá? É isso mesmo. A gente usa o ponto do acoplado, não é o ponto da camada, tá? Então, o Shaoyang, essa camada aqui, né? A gente vai usar os pontos do acoplado. O acoplado do TR e VB vai ser CS e fígado, né? Então, a gente vai usar os pontos dele. E aí eu digo, sempre a gente vai usar o Ting dos Yin e dos Yang dos pés, tá? Então, aqui não vai ser o TR, vai ser um pontinho do VB, tá? E aqui vai ser um pontinho do fígado. E aí o vento e o calor vão se equilibrar, tá? Se eu tenho um problema do TR, da camada do Shaoyang, eu vou usar o Joyin. Se eu tenho um problema no Joyin, eu vou usar o Shaoyang, tá? Beleza? Então é isso, terapêutico. Então, só recapitulando, os pontos raízes são pontos Ting dos pés, da dupla dos meridianos, que compõem os grandes meridianos. E aí, nós vamos ter esses pontinhos aí, né? Que são os pontos Ting dos Yin e dos Yang dos pés, tá? E aí, o que que a gente vai fazer, né? A gente vai linkar eles, né? Então, BP1 vai mandar a umidade lá para a secura. E aonde tem secura, eu vou mandar umidade, né? E aí diz aí, Ricardo, se a pessoa tem secura de garganta, ressecada, intestino, fezes secas, eu vou usar qual ponto? A queixa está aqui. Garganta seca, fezes seca, secura na garganta. Vai usar qual ponto? O BP1. BP1, né? O BP... O BP1 BP1, vai mandar a umidade para onde tem secura. BP1. E aí isso entra como ponto sintomático, tá? Mas como na antiguidade vários acupunturistas faziam tipo cada uma a sua cultura, a sua terapêutica, aí eles só usavam esse ponto. Aí se tornou a acupuntura de um ponto só. Se você sabe qual é a camada, sabe qual é o sintoma, bastava um ponto. Então colocava lá o ponto Ting no BP1, tá? Para trabalhar a umidade. Então, se o paciente está tendo esse problema, e aí de secura, naturalmente o nosso corpo produz catarro, umidade para combater. E isso é o natural, tá? O problema é quando não produz. E aí eu tô com a garganta seca, ou as fezes secas, e aí o corpo tem que produzir umidade. Ou o contrário, eu tô com catarro no pulmão, né? Muito catarro, muita umidade, nariz escorrendo, muita umidade, aí eu tenho que mandar secura. Aí eu vou usar o E45 para mandar secura para onde tem umidade, tá? E aí eu vou lá no pontinho do estômago 45. Beleza? E aí isso é para aquelas problemas lá de viroses da mosca, problemas de umidade, de secura, tá? Muito bom, muito legal. Beleza? Para aquelas dores da chikungunya, por exemplo, também dá? Perfeito, dá. Então, as dores da chikungunya estão nas primeiras camadas. Ou tá na segunda, ou tá na primeira, ou tá na terceira, tá? E aí, geralmente é na segunda. Aí a gente vê que afeta muito o vesícula biliar. Aí a gente usa o F1. Beleza. E aí, questão de COVID, tá?
A COVID vai estar geralmente ou na primeira dos yin ou na segunda, tá? Ou vai estar aqui, ou vai estar aqui. E aí, se está afetando o sistema nervoso, o paciente com esquecimento ou com a dor, sequelado de alguma coisa, aí a gente vai lá para essa camada que é sistema nervoso. Se é intestino, é essa camada aqui, tá? Aí, se já pega circulação, aí é essa camada aqui. Alexandre, Oi. e essas dores de cabeça, assim, frontal, ocasionado por processo indigestivo? A pessoa come, aí logo depois tem a dor de cabeça. Não foi digerido. Aí eu vou estar com qual camada atingida? Ah, são essas É duas aqui. sempre A confusão está nessas duas aqui. Secura e umidade. Essa daqui. É secura e umidade. estômago e baço pâncreas, intestino e pulmão, tá? Sei. Me alimentei e deu dor de cabeça, a própria gastrite nervosa, tá? Que é justamente aí a gente, pelo Zhang-Fu, gastrite nervosa, eu vou para o estômago e nervosismo Sim, o baço pâncreas, tá? E aí sim. geralmente são essas duas camadas que geram. Certo, entendi. Tá ótimo, obrigada. Nada. Então, isso aqui é muito interessante, tá? Esse é o slide mais, assim, mais legal que a gente tem, a tabela, né? Muito importante. Mas a gente entendendo faz todo sentido. Então, os pontos raízes são pontos que regularizam as síndromes, têm intimidade com certas partes do organismo, sendo que, ao serem picados, levam à cura, pois estão relacionados com a fonte da energia a fim de regularizá-la, né? Então, os pontos Ting são pontos de muita energia, que a gente quer estimular muita energia, tá? Então, pontos Ting do pé, tanto para... equilibra todos os grandes meridianos, né? Então, através dos pés, tá? Esses pontos têm que estar funcionando, né, jorrando, ou seja, tem que ter energia no corpo para melhorar o organismo. Então, é muito importante fazer todo o reequilíbrio. Não adianta a gente, vou só botar o BP1. O BP1 vai ajudar muito a levar a umidade para onde tem secura, mas a gente tem que ter energia no BP, né? E energia lá no outro órgão que vai receber essa energia para responder também, né? Então, pessoas que manifestam doenças no período de sequidão, a gente bota lá o BP1, tá? Então, eu, Alexandre, tenho muito isso, questão de garganta, do olho, meu olho que tem dificuldade de lacrimejar. Então, se eu estou lendo muito, o olho resseca, tá? Aí eu boto lá, pontinho na orelha, né? Do pontinho lá ligado ao rim, e o BP1 ajuda muito a estimular essa questão de umidade, tá? Então, rim, baço pâncreas, né, que já é questão de líquido, e o baço pâncreas, questão de umidade, né? E aí a gente vai juntando com os pontinhos do reequilíbrio. Então, o que o Ricardo tem aí anotado, eu acredito que é isso aqui, né? O rim 1 leva energia e calor, já que a gente está falando lá do rim 1, né, que está lá embaixo, a última camada, vai levar energia e calor interno para a superfície através da estimulação, e o calor emergindo para a superfície vai proteger o Taiyang do frio, né, que vai atacar ele. E aí vai expulsar o frio, tá? E é isso que eles chamavam de expulsar o frio, né? Quando a gente joga calor nele. E aí a gente bota o rim 1, né? O rim 1 para mandar energia lá de calor para onde tem frio, né? Se fosse o contrário, aí a gente usar o bexiga 67 para levar frio pro profundo. Então, o fígado 1 combate o calor, né? Então, o fígado 1 vai combater o calor com o vento, tá? Então, o fígado 1 vai levar o vento para controlar o fogo do Yang, né? Do Shaoyang. E o BP1 vai mandar
a umidade para proteger a secura, né? Beleza? E é isso que os pontos raízes vão fazer. No caso da gente usar o E45, né? Aqui tá, tá certo. O E45, levar a secura para combater a umidade. No caso do paciente tem um catarro muito produzido, né? Intestino com muito muco, ou diarreia. Aí a gente quer parar isso. A gente usa o E45, que vai levar secura para combater a umidade, né? VB44, ele vai, o último pontinho lá da vesícula vai trabalhar o calor para combater o vento, né? Então, combate o vento, as alergias e problemas de tremor, sistema nervoso, com o VB44, tá? E aí, problemas de tremores, a gente usa ele. Bexiga 67 é o pontinho lá do frio que vai combater o calor do Shaoyin, né? Então a gente usa lá o bexiga 67 para combater o calor, né? E aqui, o bexiga 67 vai ser estimulado quando o paciente tiver fogo muito estimulado, tá? Aí o cara tá com uma certa impotência sexual, vai usar medicamento e aí pode atacar o coração, tá? E aí aumenta o fogo dele no coração e pode ter a pressão alta. Aí o cara usa medicamento para impotência, medicamento para pressão, medicamento para impotência, medicamento para pressão. E aí a gente pode usar o bexiga 67 para equilibrar isso, tá? Então a gente manda frio para a profundeza do organismo para evitar que o calor se exceda, né? Então, o excesso de calor patogênico que pode prejudicar o coração e o rim. Beleza? Então, é isso que eu queria passar para vocês em relação às síndromes e como trabalhar elas, né? Como a gente identificar, o que a gente vê, né? E aí, aqui alguns casos clínicos, tá? Como a gente identificar, né? No caso do paciente do sexo masculino que apresenta sinais de febre e frio, ou seja, hora febre, hora frio, hora febre, hora frio alternados. Histórico de gripe recente e uso de muitos medicamentos. Tem refluxo e azia, dores na altura das costelas, bilateral, que a gente chama de hipocôndrio, né? Ansiedade, boca amarga, garganta seca, relata beber pouca água e não tem vontade de comer há mais ou menos 5 dias, sentindo náusea e dores nos olhos. Qual camada vocês acham que ele está? O que vocês acham? Tá na Shaolin, Deixar eu ir? tem vesícula, fígado afetado, Aham. tem. Acho que sim. Shaolin. Não, não. Shaolin é a última, né? Você falou... Me confundi. Shaolin é rim e coração. Aham. Você falou do Eu fígado tava lembrando e vesícula. Ele tá com fígado e vesícula afetado, né? É. Então, quando o paciente tem essa questão de boca amarga, geralmente é o da vesícula, Vesícula, né? tá? Que é o Shaoyang. Aí a gente vai Shaoyang. Aí vai ter a questão de dores nos flancos, né? A questão dos calafrios, febre alternada, febre e frio, Fez, eu acho. garganta seca, boca amarga, é justamente a característica desse paciente. Uhum. E aí a gente vai ter... mas o seu raciocínio está certo. A gente vai pensar em qual o meridiano que se parece com aquela queixa, né? Então, falou em boca amarga, a gente pensa na vesícula, no fígado, tá? E aí a gente vai ver
todo paciente que está com febre, é só lembrar, tá yang, tá? Então, é a questão de aqui, febre é yang, febre é yang, febre é yang. E quando está no yin, ele não vai ter febre, tá? Então, quando está no yin, muito idoso não tem febre, né? É uma das características Frio, do né? idoso. E já a criança tem muita febre. Idoso tem febre. Não entendi. Tá, Idoso, a gente encontra muito idoso com infecção respiratória sem febre, tem pneumonia febre, sem febre, não tem febre mesmo. quando tá assim, dá uma febre aí, geralmente é uma infecção urinária muito forte, alguma coisa muito forte, né? Mas muito É. infecção respiratória, problema respiratório, que na criança já é muito comum, né? Inflamação de garganta, né? E aí criança é muito recorrente a febre. Aí, então toda febre a gente vai para yang. Dor no corpo é yang, tá? Então muita coisa que é dor é yang. Quando é víscera, vômito, diarreia, magreza, e frio é yin, tá? Então, geralmente, o frio, tá? Então, muita coisa ligada a temor ao frio, sentir frio, e vômito, diarreia, os yin, tá? E aí a gente vai ter, se tá nas vísceras, intestino, estômago, é mais superficial, tá? O sistema nervoso e sangue, aí já é mais profundo. Então, quando ele fala aqui, assalto do que sobe para o coração, aí a gente já vai ter um problema de sangue, problema vascular, tá? E aí ele fala aqui, calor no alto, que não é uma febre, é o calor no alto, tá? É bem parecido com a menopausa. É a época onde a mulher vai ter problema lá no CS e no fígado, tá? É a menopausa. Aí ela vai ter calor no alto e frio no baixo, tá? É a época da menopausa. E aí, quando isso é disfuncional, é bem perigoso, tá? Beleza? Aí eu deixei esses casos clínicos para vocês verem com calma, tá? E aí a gente vai discutir na próxima aula, a gente vai falar um pouco agora sobre como a doença se aprofunda em cada um, tá? Então, a gente já falou sobre isso, então a gente vai entrar aqui no Shaoyang, desculpa, Shaoyang e dizer, a doença está saindo, ela vai apresentar esse sintoma, ela está se aprofundando, vai apresentar esse sintoma. E quais os pontos a gente vai usar? Tá? Então, a gente vai colocar mais uma tabela e aí vai explicar se a febre está melhorando com transpiração ou se o paciente está cuspindo sangue, aí já está piorando. Então, o que fazer? Quais os pontos, tá? Que é o que o Imperador Amarelo traz algumas coisas e o Shannon também, tá? E aí eu não quis deixar só em uma aula, porque fica muita informação, parece uma aula de grandes meridianos, mas eu queria trazer isso para a prática, né? Então a gente vai falar muito sobre as práticas das interestações, que é o momento do frio, do calor, quando acontece tudo isso, tá? Sorteio aí. Sorteio o livro. Sim, e agora vamos sortear o livro, né? Como é que a gente faz aqui? Faz assim, ó, dá um número. Você atribui um número aí para cada uma das pessoas Aham. e atribui um número para cada um de nós que está aqui. Ricardo, Sim, Ana, ou sim. Ana, Roberta, Eu vou e anotar pede para aqui. sua esposa escolher um número aí de 1 a... Tá, tá bom. É, Ah, Ricardo, você vai ser o 1. pode ser assim, pessoal? Ó, Tô dando a ideia que isso. Ricardo. Pode. Aí, se a gente não conseguir responder, a gente pula, né? Não, Ana, mas vai ser só o sorteio. Oi? É só o sorteio. O sorteio do livro agora, né? Eu tava pensando que era a questão. Bota o nome de todo mundo que está aí, não é isso? Ricardo, Entendi, Ana entendi. Maria, Roberta, Naide, Rosário. Tudo bem. Tudo Tem bem, mais por mim. gente?
Tá. Kalina, Kalina, Suzane, Flame. é, Tem duas Ana Maria? não, Ah, tá. Acho que não, acho que só tem eu. Deixa eu ver aqui quem tá mais. Ricardo, 1, a Ana Maria, 2, a Naide, 3, Maria do Rosário, 4, Kalina, 5, Suzane, 6, a Flame, 7. Quem mais? Tem mais alguém? Tem 9 A participantes aqui. Roberta. A você é o 8º. A Roberta, né? 8. 8. Com você, 8. 9. Comigo, 9. Alexandre, 9. Tá? Vou, vou chamar aqui. Espera aí. Ele tá fechando o livro. Eu já tenho esse livro. Ixi, falar em livro, nem imprimi meu livro, né? Botou meio. Deixa eu botar. Como que essa coisa está escurecendo? Ó, Pessoal, Será? ela está ali Alexandre, botando os meninos para dormir. Ela não vai conseguir vir. Eu vou ter que sortear aqui puxando o papel, tá? Joga aí, joga Tá aqui o sorteando, papel, tirando. dá o nome de todo mundo, tá? Ah, tá de cabeça para baixo. Tá todo mundo aqui, Certo, beleza? certo. Então, rapidão. Que bom ter vocês aqui. É, Professor, Ué, e nossa aula prática? Quanto que vai ser? Você já sabe, mais ou menos? sim, eu tenho anotado. Eu dei uma aula e eu deixei minha agenda lá no local. Eu vou pegar, que é para eu passar para É. vocês. Mas é no final de junho. Júnior? É, e no começo de julho tem alguma coisa também. Mas é no final de junho, se eu não me engano, dia 27. Certo. É, e aí, acho que deu, deixa eu ver. É, e aí a gente vai falar na próxima sobre a continuação, porque é um tema bem extenso e fica um pouco chato se for muito teoria, mas é muito Certo. importante. Só dobrando aqui os papéis. E tá todo mundo bem por aí? Aqui tá uma crise forte do final da interestação. Começa amanhã, né? O inverno. E aí, para mim, é muito bom o inverno. Então tá aqui os papéis. Jogar para cima e pegar um, né? Peguei aqui, tá? Ó, vou abrir, vocês vão ver antes de mim, tá? Tá vendo? Flame, A flama. Parabéns. Parabéns, Flávio. Faça bom proveito. Cadê ela? Horas e horas de estudos, viu? Tá aí. Tá ali na sala. Tá aqui, Ah, beleza. rapaz. Pronto, Olha, pois é a vou levar primeira vez lá, que eu tá? ganho um sorteio. Obrigada. Vou levar lá, tá? Sabe que eu senti tua falta no curso de saúde da mulher? Foi bem Pois legal, é, sim, bem como legal. eu gostaria de estar presente, mas É. não. Pessoal, vou parar aqui a gravação, tá? Só para a gente ter um tempinho de conversa. Onde é que eu paro aqui?